Policiais tentam abusar de duas mulheres negras. Mais um segredo chocante vem à tona. Era uma noite abafada na periferia de São Paulo. O cheiro de chuva misturava-se com asfalto quente. Ana e Luísa caminhavam, as vozes entrelaçadas como laços de amizade. Riam das pequenas coisas, das trapalhadas do dia a dia. Mas essa alegria logo seria interrompida. Uma viatura, luzes piscando, cruzou seu caminho. O coração de Ana disparou. A insegurança era o velho conhecido. Elas não eram novas nisso. Viviam em uma cidade onde a cor da pele tinha peso. Calma, é só uma abordagem, disse Luísa, tentando acalmá-la. Mas a tensão pairava opressora. As janelas da viatura estavam abertas. Em um momento, a risada se transformou em um grito abafado. 2 policiais saíram, rosto sério, gestos bruscos. Eles não. Estavam ali para proteger. A ordem era clara: calar. Tão perdida? O que estão fazendo aqui? Um dos homens disparou, intimidador. Ana sentiu o nó na garganta, o aperto no peito. Luísa enfrentou os homens com um olhar desafiador. Tamo indo para casa. Um deles avançou, as mãos longas e pesadas. É melhor vocês se calarem antes que a situação fique feia. O medo era palpável, mas Luísa se recusou a ceder. Por que você faz isso? A voz de Luísa estremeceu, mas havia uma força quase sobrenatural em sua determinação. E foi nesse momento que a noite tomou um rumo inesperado. Um grito ecoou à distância. Uma mulher correndo com olhos desesperados. Eles mataram meu irmão. O policial hesitou. Probabilidade de ser descoberto. As 2 mulheres testemunharam algo que não deveriam. O chão. Sob seus pés parecia desmoronar, e a adrenalina subiu. A abordagem se desfez em uma confusão instantânea. Os policiais trocaram olhares nervosos. O que estava em jogo? Um crime? Um segredo? Vamos. Luísa puxou Ana e as 2 correram. Batimentos acelerados, pernas tremendo. Elas precisavam se afastar. Não apenas do medo daquela situação, mas de uma verdade que começava a se desenrolar em sua frente. As sombras não eram apenas frutos da escuridão. Havia algo mais. Algo que se escondia por trás dos uniformes. Mais tarde, em um ponto seguro, Ana desabou em lágrimas. E se eles vierem atrás de nós? Luísa a abraçou. Não podemos ficar calada. Se soubermos algo, precisamos falar. O silêncio era a maior traição. Elas não podiam permitir que o medo dominasse. Mas a ideia de se expor novamente a um sistema que já as traíra era aterrorizante. Quando a manhã chegou, a cidade parecia diferente. As ruas estavam do mesmo jeito. Mas Ana sentia que algo havia mudado. Uma decisão se formava em seu coração. Um plano, um caminho. Luísa, com seu fogo interior, chamou Ana de volta à realidade. Vamos atrás da verdade. Não podemos deixar esse segredo morrer. Mas os olhos da cidade estavam atentos. Na calada da noite, uma figura poderosa observava, pronta para proteger seus segredos a qualquer custo. E o que essas 2 mulheres desavisadas estavam prestes a descobrir poderia custar suas vidas. As perguntas pairavam no ar. Quem realmente podia ser confiável? E até onde a luta pela verdade as levaria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cidade ainda estava em silêncio quando Ana e Luísa, agora febril de adrenalina, se afastaram da confusão. Seus corações pareciam lutar para escapar de seus peitos. Elas precisavam de um plano, de um lugar onde pudessem se sentir seguras. A mente de Ana girava. A ideia de falar sobre o que viram era aterrorizante, mas a urgência de agir inflamava seus ânimos. Vamos para a casa da minha tia. Ela pode nos ajudar, sugeriu Luísa, puxando Ana pela mão. Elas sabiam que enfrentar as ruas de São Paulo àquela hora não era aconselhável. Mas que mais poderiam fazer? Ao chegarem ao apartamento da tia de Luísa, a tensão pairava como uma sombra. O corredor escuro parecia mais longo do que realmente era. Mulher de poucas palavras, a tia de Luísa a recebeu com um olhar preocupado.
Que aconteceu, meninas? Ela perguntou ao ver a expressão apavorada no rosto de Ana. Luísa hesitou um instante, mas rapidamente se decidiu. Precisamos contar a verdade. O que vimos era horrível. A mulher logo as puxou para dentro e fechou a porta, a segurança do lar oferecendo algum alívio. Detalhes, o que aconteceu? Insistiu a tia, enquanto as duas tentavam recuperar o fôlego. Ana começou a narrar os eventos da noite passada, cada palavra arde como facas em sua garganta. Mas no momento em que mencionou o grito da mulher e a menção ao irmão morto, a expressão na face da tia mudou. Algo na sua reação fez Ana e Luísa pararem. Tia, o que aconteceu? Luísa perguntou confusa. A mulher respirou fundo, as mãos tremendo ligeiramente. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Esse caso é mais complicado do que parece. Ana e Luísa trocaram olhares preocupados. Complicado como? Ana insistiu. A tia hesitou, olhando pela janela, como se o mundo do lado de fora pudesse ouvir. Seus segredos. Nosso vizinho, o policial que você viu, ele é parte de algo muito maior. Uma rede que controla as pessoas. Uma rede? Luísa repetiu, cada vez mais confusa. O pânico começou a tomar conta delas. Sim, ele não é apenas um policial. Ele está envolvido em corrupção, tráfico, coisas horríveis. Hazek é o nome dele. Está envolvido em um esquema que está acontecendo na região. Meninas, ele não vai hesitar em silenciar testemunhas. Ana sentiu uma onda de medo e desespero. O que elas haviam visto agora era ainda mais perigoso do que podiam imaginar. E então a verdade chocante desabou sobre elas. Eu ponho ouvida nesse assunto. Há anos eu sou uma informante. Eu não queria, mas eu sou obrigada por causa do que ele sabe sobre mim. O chão pareceu desmoronar sob as duas. Sua tia, a mulher que sempre foi uma fonte de força, agora se revelou uma parte dessa teia de mentiras. Mas você pode nos ajudar, Luísa gritou, a voz trêmula. Sabia que estávamos correndo perigo. Eu não posso ver vocês se machucarem. Hazek é perigoso demais. A tia respondeu, com um olhar de terror nos olhos, mas depois sua expressão se endureceu. Se vocês continuarem, não há como garantir que estarão seguras. Ana e Luísa sentiram que uma nova verdade os cercava. Em quem confiar? O que deveriam fazer agora? A luta pela verdade agora parecia ainda mais aterrorizante, e um novo mistério se instalou. A verdadeira lealdade da tia era duvidosa. O que mais ela escondia? O telefone dela tocou de repente, cortando o silêncio, e fez Ana saltar. A tia olhou rapidamente para a tela e ficou pálida. Quem é? O que aconteceu? Luísa interpelou, mas já era tarde. O rosto da mulher se contorceu em horror. É Hazek! Ela sussurrou, a voz falhando. Ana e Luísa trocaram olhares apavorados, sabendo que algo terrível estava prestes a ocorrer. Precisamos correr! Luísa implorou. Mas antes que pudessem se mover, a porta se abriu com um estrondo. Assim, o que poderia ser um simples grito se dissolveu em um grito coletivo de desespero. O que estava por vir, elas não poderiam imaginar. A porta se escancarou e o coração de Ana quase parou. O que estava prestes a acontecer parecia surreal. Ali estava Hazek, com seu olhar penetrante, penetrando na sala como uma tempestade. A atmosfera ficou tensa. E a tia de Luísa empalideceu. Os olhos dela se encheram de pânico, mas Hazek não veio para conversar. Se não me disserem o que aconteceu, ele começou, com uma voz baixa, mas que ecoava como uma ameaça. Ana sentiu frio na espinha. Luísa agarrou sua mão, mas nem o toque dos dedos da amiga pôde afastar a sensação de terror que se aproximava. Eu não vi nada. A tia de Luísa tentou se defender, mas a tremura no corpo dela contradizia suas palavras. Hazek avançou, como um lobo em direção às suas presas. Não se trata de ver ou não ver. Ele olhou para Ana e Luísa, desafiando-as como se pudesse ler suas almas. Se vocês souberem de algo, melhor confessar agora. O silêncio pode custar muito mais. Ana trocou olhares com Ana. Luísa, havia desespero e determinação em seus rostos. Elas tinham visto algo que não deviam.
e agora estavam na mira de um homem que não hesitaria em fazer qualquer coisa para proteger seus interesses. Nessa hora, um barulho no corredor fez todos se virarem. Um estrondo, e a porta dos fundos se abriu com a força de um vendaval. Um homem entrou correndo, com um rosto conhecido. Era Gabriel, um amigo de infância de Ana, conhecido por suas aventuras nas ruas. Ele estava ofegante, mal conseguindo falar. Vocês precisam sair. Estão atrás de você, Luísa. As palavras dele gelaram o sangue nas veias de Ana. Quem tá atrás de nós? Os homens de Razek. Ele sabe que você viu. Eles vão se certificar de que você fica em silêncio. Gabriel virou-se, instigando-as com o gesto para que o seguissem. Mas esse é que não estava disposto a deixá-las escapar. Gabriel, vai embora, Luísa gritou. Mas ele já tinha levado a mão à cintura, sacando uma pequena faca. Não vamos deixar que te levem. A tensão no ar era elétrica. Razek encarou Gabriel. O desafio em seus olhos era palpável. Você realmente acha que isso vai funcionar? Um truque pequeno feito por um garoto que não aprendeu nada sobre a vida? E foi nesse momento que tudo mudou. A tia de Luísa, até então paralisada, finalmente encontrou sua voz. Chega! Chega de mentiras! O grito dela rachou a sala e todos olharam para ela surpresos. Eu não posso ficar calada sobre isso. O ambiente se transformou, como se uma bomba tivesse estourado. As mãos da tia começaram a tremer. Bai. E ao tirar algo do bolso, um pequeno dispositivo brilhou sob a luz da sala. Eu gravo tudo. Os olhos de Razek se estreitaram, em choque. O que você fez? Eu soube que um dia isso poderia acontecer. Eu gravo cada ligação, cada movimento. E agora você vai enfrentar a justiça. Eu tenho tudo aqui. Sua voz se elevava firme. Ana não conseguia acreditar. A mulher que parecia indefesa tinha se transformado em uma agente, uma guerrilheira escondida sob a função de tia. O medo se misturava à adrenalina, enquanto Razek, furioso, recuava um passo. Você não faria isso. Você sabe o que acontece com quem tenta expor essa rede. Você não pode. A relação entre eles mudava diante dos seus olhos, revelando um passado aterrorizante. A verdade que Ana e Luísa acreditavam saber sobre sua tia se desmoronava, mostrando que ela havia estado no centro do caos. Ana palpitava, o nó na garganta se apertando. O que você realmente fez? Ela sussurrou, a dúvida empurrando sua incredulidade. Eu entrei para derrubar de dentro, a tia ofegava, mas o que eu descobri foi muito mais profundo e perigoso. Agora vocês têm que decidir. Vão me apoiar ou se afastar? Um grito lá dentro da sala, um novo movimento. E reservado na escuridão, um objeto escorregou das mãos da tia, caindo no chão com um ruído cortante. Ana e Luísa olharam, sabendo que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. As escolhas que poderiam fazer a partir daquele momento se ramificavam, e a tensão pairava no ar, como um relâmpago prestes a atingir a terra. O que deveria ser um abrigo se transformou em um campo minado de segredos e traições, onde o futuro estava longe de ser seguro. O chão parecia tremer sob os pés de Ana e Luísa. A revelação da tia explodindo em suas mentes como um raio. Mas antes que qualquer uma conseguisse formular uma pergunta, o ambiente se transformou. Razek avançou com um olhar assassino, mas uma voz ecoou na sala. Liberte-as, Razek. Um homem alto e esguio surgiu na porta. Sua presença inegável, como se ele fosse o verdadeiro centro da tempestade. Era Carlos, o chefe da polícia, e conhecido por suas táticas brutais. As tensões aumentaram na sala. O semblante de Razek se contraiu, um misto de raiva e confusão. O que você está fazendo aqui, Carlos? Não é você quem... Manda aqui, Razek. Carlos respondeu com um sorriso cínico. A caçada começou e você está em perigo. As coisas mudaram. Ana e Luísa trocavam olhares, sentindo o pânico crescer. A tensão era palpável, e a tia de Luísa, a mulher que parecia a única ali com algum controle, agora estava à mercê de dois homens, que representavam tudo o que temiam. Você não pode, Razek interrompeu, mas Carlos o encarou. Eu sei de tudo. O que você fez, Razek? E isso não será ignorado. Você deve acabar com isso agora, amandou Carlos, com uma autoridade que reverberava nas paredes do apartamento. A tensão estourou como um balão de ar. A tia de Luísa soltou um suspiro pesado, como se finalmente tivesse se libertado de um peso que carregava há anos. Vocês não entendem. Ele não é o único envolvido. Sua voz soava desesperada, quase implorando.
Meus contatos tá todo comprometido. E se vocês expuserem Hazek, poderão abrir uma caixa de Pandora que... Mas não teve tempo de terminar. Antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou, estilhaçando o vidro da janela próxima e fazendo com que todos se jogassem ao chão. O som ensurdecedor trouxe um momento de choque. "A porta!" gritou Gabriel, que estava prestes a sacar sua faca novamente. "Eles estão chegando!" Ele se virou, decidido a enfrentar o que quer que tivesse lá fora. Hazek também parecia alarmado, sua confiança esvaindo em um só instante. "É um golpe!" exclamou Ana, a adrenalina pulsando. A percepção de que o segredo da tia poderia ser exposto se intensificava. Mas antes que pudessem pensar, em uma fuga, o celular da tia vibrava incessantemente no chão, com um padrão que parecia um alerta. Carlos ousou se aproximar. "Deixa eu ver isso", ordenou. Ela hesitou, mas a urgência de um novo perigo não deixava espaço para hesitações. Carlos pegou o celular, seus olhos se arregalando à medida que leu a mensagem. "Não pode ser", murmurou ele, e seu rosto esmoreceu. A tensão no ambiente se tornou palpável, todos os olhares agora fixos nele. O que aconteceu? Luísa perguntou, andando até ele com receio. Carlos soltou uma fumaça de raiva misturada com incredulidade. "Estão atrás de todos nós. A rede é maior do que pensávamos. Um informante está nos entregando. E temo o quê?" "Quem?" Ana interrompeu, a ansiedade enraizada no peito. Uma sensação de traição começou a invadir o ar. Carlos virou-se, o olhar duro. "Tô começando a achar que temos um rato entre nós. Um de nós está passando informações. Estamos cercados." Ana se sentiu como se o chão tivesse se abrindo. Isso não pode estar acontecendo. Era um pesadelo somente girando. E no meio desse turbilhão, um pensamento se estabeleceu. Não pode ser a tia. Hazek estava se recompondo, sua feição séria. "Entendam todos vocês. É hora de decidir. Manter a boca fechada ou expor a verdade vai fazer suas vidas desmoronarem. E acredite, não é apenas sua segurança. É muito mais perigoso do que qualquer um aqui imagina." Carlos olhou para todos, e seu olhar parecia atravessar os de Luísa e Ana. Uma coisa é certo, o silêncio pode custar suas vidas. Mas quem é o verdadeiro traidor? Nesse momento, um novo som cortou a estática da tensão. A porta dos fundos se escancarou novamente. Era Mary, uma amiga de infância de Ana com olhar pálido e assustada. "Vocês precisam ir. A polícia não é a única na busca, pois agora o cartel está sabendo do que aconteceu." Ana se paralisou, as palavras dela cortando como lâminas. O que mais ela não sabia? Eles foram expostos, transformados em alvos no jogo mortal que se desenrolava. Ao olharem uns para os outros, um sentimento de urgência tomou conta, mas algo mais profundo começou a se formar. O que eles conheciam como verdade agora estava enfraquecendo diante de novas e obscuras revelações. "Precisamos sair", anunciou Luísa, a determinação em seus olhos agora aflorada. Mas a pergunta ecoava em todas as suas. Mentes, em quem realmente poderiam confiar? A tensão estava elétrica e o ar parecia pesado com o peso dos segredos que se amontoavam no pequeno apartamento. Mary, a amiga de infância de Ana, estava pálida, mas não havia tempo para perguntas adicionais. A urgência era palpável e a porta tremia com batidas firmes. Era algo mais do que apenas a polícia. "Vamos!" gritou Luísa, os olhos carregados de determinação. Mas antes que pudessem agir, os gritos e barulho do lado de fora crescendo em intensidade provocaram uma onda de pânico. O telefone da tia de Luísa ainda vibrava no chão e um brilho estranho refletia na tela. Carlos e Hazek ainda trocavam olhares afiados, ambos mesclando raiva e insegurança. "Quem tá lá fora?" Ana questionou. Sua voz tremia enquanto a adrenalina ardia em suas veias. "Não sei, mas não podemos lidar com isso agora." Carlos gritou, puxando todos para trás, como se a segurança ainda estivesse na porta. No meio da confusão, Gabriel, ainda decidido, ergueu a faca como se fosse uma espada de luz cortando a escuridão. "Não vou deixar que eles nos prendam." Mas naquele momento, a porta dos fundos se abriu com um estalo ensurdecedor. E então, a figura entrou, transparecendo uma confiança ameaçadora. Com um sorriso frio, um homem que Ana não reconheceu se posicionou na entrada. "Acha que pode escapar, Gabriel?" Ele disse com um tom de desprezo. "Quem é você?"
Luísa se virou para o desconhecido, a voz carregada de bravura, mas indecisa. Sou alguém que sabe exatamente o que vocês viram naquela noite no beco. E tô aqui pra levar quem deve pagar as contas. A intensidade das suas palavras fez o coração de todos acelerar. O que vocês têm a oferecer? O homem tinha uma presença inquietante. Ele estava vestido de maneira elegante, mas seu olhar era predador. Um jogo de poder está em andamento, e vocês estão no meio disso. Toda a verdade que tem não vale nada se não forem capazes de protegê-la. As palavras dele deixaram uma vibração no ar. Ana e Luísa se entreolharam. Suas mentes funcionam a alta velocidade, mas a sensação de que algo estava prestes a estourar deixou clara a marca de ansiedade em seu rosto. Carlos, se hesitar, tentou se impor. Você não pode entrar aqui. Sai imediatamente. O desconhecido apenas sorriu e se inclinou levemente. Uma espécie de saudação cortês. Mas a frieza em seus olhos era inegável. Para onde você pensa que vai, Carlos? A caçada ainda não acabou. E você não é tão invulnerável quanto imagina. Vamos sair por aqui. Ana puxou Luísa para a saída da cozinha, mas antes que pudessem dar um passo, a tia de Luísa, agora com um olhar sombrio, se interveio. Stop! O que você realmente está fazendo aqui, Augusto? O nome caiu como uma bomba. Ana ficou boquiaberta. Augusto, você o conhece? A verdade começou a se revelar como uma tela sendo rasgada, exposta ao olhar de todos. Uma conexão com o meu passado. A voz da tia embargou e um brilho de vulnerabilidade apareceu em seu olhar firme. Tempos difíceis, Maria, e acho que você sabe o que eu estou procurando. O tom de Augusto era ameaçador. Como se cada palavra carregasse um peso que ressoava. Você não pode simplesmente aparecer assim e esperar que tudo fique bem. A tia de Luísa, agora parecendo cada vez mais tensa, encarou Augusto com olhos que pulsavam com medo e desespero. Eu já avisei. Mantenha sua boca fechada. O que está em jogo é muito maior do que todos vocês. Ana sentiu o medo pulsar em seu peito. A revelação da tia transformando tudo o que pensava saber sobre ela em cinzas. O impacto cortou seu raciocínio e a sensação de segurança desapareceu completamente. O que você sabe, tia? O que está acontecendo? Confiar em Augusto é um erro mortal, ela murmurou, e a expressão de terror se tornou evidente. Eu fiz escolhas ruins, e agora ele está aqui para cobrar. Esse jogo será jogado, quer você queira ou não, Augusto interrompeu, com um olhar desafiador. E se alguém aqui não jogar a parte que lhe cabe, as consequências serão severas. É hora de decidir de que lado você tá. Nesse instante, a porta da cozinha foi arrombada com um estrondo, e a sala ficou em um caos instantâneo. A tensão se rompeu como uma corda prestes a se cortar, e um novo inimigo entrou. É hora de remover as máscaras, disse uma voz familiar. Era Felipe. Um amigo de infância de Hazek, acompanhando o cínico desenrolar da verdade. Acreditaram que poderia ocultar segredos? É hora de expor o que realmente somos. Confusão e medo se misturaram, enquanto Ana tentava processar tudo. O que estava acontecendo? As relações estavam se quebrando, segredos eram revelados e um espaço que deveria ser seguro se tornava um campo de batalha. E assim, com o coração acelerado e o futuro incerto, Ana percebeu que cada escolha que fizessem naquela noite poderia custar mais do que apenas suas vidas. Algumas verdades eram surpresas, outras traições disfarçadas de amizade. E no fundo, a pergunta ecoava em sua mente. Quem era realmente seu amigo e até onde cada um estava disposto a ir para proteger seus próprios segredos. O chão parecia tremer sob os pés de Ana e Luísa, a revelação da tia explodindo em suas mentes como um raio. Mas antes que qualquer uma conseguisse formular uma pergunta, o ambiente se transformou. Hazek avançou com um olhar assassino, mas uma voz ecoou na sala. Liberte-as, Hazek. Um homem aito e esguio surgiu na porta, sua. Presença inegável, como se fosse o verdadeiro centro da tempestade. Era Carlos, o chefe da polícia, e conhecido por suas táticas brutais. As tensões aumentaram na sala. O semblante de Hazek se contraiu, em misto de raiva e confusão. O que você está fazendo aqui, Carlos? Não é você quem manda aqui, Hazek. Carlos respondeu com um sorriso cínico. A caçada começou e você está em perigo. As coisas mudaram. Ana e Luísa trocavam olhares, sentindo o pânico crescer. A tensão era palpável,
E a tia de Luísa, a mulher que parecia a única ali com algum controle, agora estava à mercê de 2 homens que representavam tudo o que temiam. Você não pode. Ignorado. Você deve acabar com isso agora, amandou Carlos com uma autoridade que reverberava nas paredes do apartamento. A tensão estourou como um balão de ar. A tia de Luísa soltou um suspiro pesado, como se finalmente tivesse se libertado de um peso que carregava há anos. Vocês entendem. Ele não é o único envolvido. Sua voz soava desesperada, quase implorando. Meus contatos, tá tudo comprometido. E se vocês expuserem Razek, poderão abrir uma caixa de Pandora que... Mas não teve tempo de terminar. Antes que qualquer um pudesse reagir, um tiro ecoou, estilhaçando o vidro da janela próxima e fazendo com que todos se jogassem ao chão. O som ensurdecedor trouxe um momento de choque. A porta, gripou Gabriel, estava prestes a sacar sua faca novamente. Eles estão chegando. Ele se virou, instigando-as com um gesto para que o seguissem. Mas Razek não estava disposto a deixá-las escapar. Gabriel, vá embora, Luísa gritou. Mas ele já tinha levado a mão à cintura, sacando uma pequena faca. Não vamos deixar que te levem. A tensão no ar era elétrica, mas antes que pudessem pensar em uma fuga, o celular da tia de Luísa vibrava incessantemente no chão, com um padrão que parecia um alerta. Carlos ousou se aproximar. Deixa eu ver isso, ordenou. Ela hesitou, mas a urgência de um novo perigo não deixava espaço para hesitações. Carlos pegou o celular, seus olhos se arregalando à medida que leu a mensagem. Não pode ser, murmurou ele, e seu rosto esmoreceu. A tensão no ambiente se tornou palpável, todos os olhares agora fixos nele. O que aconteceu? Luísa perguntou, andando até ele com receio. Carlos virou-se, olhar duro. Estão atrás de todos nós. A rede é maior do que pensávamos. Um informante está nos entregando e temo que... Quem? Ana interrompeu, a ansiedade enraizada no peito. Uma sensação de traição começou a invadir o ar. Carlos olhou para todos e seu olhar parecia atravessar os de Luísa e Ana. Uma coisa é certo, o silêncio pode custar suas vidas. Mas quem é o verdadeiro traidor? Nesse momento, a porta dos fundos se escancarou novamente. Era Mary, uma amiga de infância de Ana, com olhar pálido e assustada. Vocês precisam ir. A polícia não é a única na busca, pois agora o cartel está sabendo do que aconteceu. Ana se paralisou. O que mais você não sabe? Essas palavras, carregadas de desespero, ecoaram no ar pesado da sala. Eles mataram o irmão da mulher que gritou aquele dia. E estão prontos para encontrar vocês. A cidade está em guerra. As palavras de Mary encheram o ambiente de um clima apocalíptico. E então, antes que alguém pudesse intervir, um grito agonizante cortou a noite. Todos se viraram na mesma direção, chocados. Era a tia de Luísa. Ana segurou a mão de Luísa, o pânico estourando num clarão de adrenalina. Tia! A mulher tinha ido até a janela, e seus olhos estavam arregalados com uma mistura de medo e raiva. Vocês não entendem mesmo. Eu fiz o que fiz para proteger. Sua voz caiu, e enquanto elas tentavam entender, uma sombra surgiu atrás dela. Era Razek, mais rápido do que qualquer um imaginara. Devia ter ficado calada, Maria. Ele a segurou pelo braço, colocando-a em seu alcance e revelando sua verdadeira natureza. O tempo parecia parar. O que você realmente é, Razek? A pergunta de Ana foi como um tiro, e a resposta que se desenrolou em instantes, como um mecanismo em ação, alterou tudo. Com um movimento rápido, Razek puxou algo do bolso de sua jaqueta. Um dispositivo, um controle remoto. E no exato instante em que ele apertou um botão, a sala inteira tremeu. Uma explosão ecoou do lado de fora. Ana e Luísa sentiram o chão do apartamento sacudir como se o mundo tivesse se desintegrando ao redor delas. Vidros quebrando, paredes tremendo. A tensão da verdade real agora se mostrava. Grito, Luísa, mas era tarde demais. E... Então, Ana percebeu. Na confusão de gritos e explosões, a tia de Luísa estava lá, com um sorriso enigmático no rosto. Vocês não perceberam, não é mesmo? Eu fui a informante o tempo todo. E agora, meu amor? Ela olhou para Razek com um brilho nos olhos. É chegada a hora de revelar sua verdadeira identidade. A sensação de traição e choque tomou conta de Ana. O que você quer dizer? Um plano? Essa foi sua jogada desde o início? Ela mal conseguia respirar. Tão logo todas as peças da verdade começaram a se encaixar,
Uma nova realidade se desdobrou. Por um gesto inesperado, Hazek lançou uma última revelação que fez os corações pararem. Não se trata apenas de proteger informações. Aqui, dentro desta sala, o que está em jogo é maior do que qualquer um de vocês pode imaginar. E assim, com a explosão clamando lá fora e segredos sendo desnudados, Ana sentiu que a luta pela sobrevivência agora não era só dela e de Luísa. Era sobre um jogo de poder que apenas começava. A maçã podre apodrece toda a árvore, sussurrou, enquanto o caos se espalhava, deixando um único pensamento ecoando sua mente. O que tinham se tornado? O chão parecia tremer sob os pés de Ana e Luísa. A revelação da tia explosiva ecoando em suas mentes. Mas antes que qualquer uma pudesse formular outra pergunta, Hazek avançou como uma parede, inabalável. Agora vocês veem o que eu sou, ele disse, sua voz alta e ameaçadora. Mas algo mudou no ar. Carlos, com a posição de chefe da polícia, não parecia confiante. Hazek, não é assim que vamos resolver as coisas. A verdade é que a sala estava pulsando de tensão. O ambiente parecia vibrar com a energia de segredos prestes a serem expostos. E foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Um estrondo estrondoso ecoou, e a janela atrás da tia de Luísa se estilhaçou em 1000 pedaços. A luz da rua iluminou o rosto de várias pessoas do lado de fora. Eles estão aqui, gritou Mary. O chão parecia se abrir sob seus pés. Hazek olhou para a porta, estava distraído, e em um movimento desesperado, Maria, tia de Luísa, se lançou para frente. Vocês não entendem, a verdade precisa vir à tona. Com uma velocidade que ninguém esperava, ela ligou um pequeno dispositivo que estava em seu bolso. Um sinal. Vermelho começou a piscar. A sala explodiu em caos. O que você fez? Gritou Luísa. Então a explosão aconteceu. Não era apenas uma explosão. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Um brilho ofuscante iluminou a sala e uma onda de choque as atirou para trás. Ana, tateando desorientada, levantou os olhos. A sala estava repleta de fumaça e destroços. A figura de Hazek sumira entre a multidão. Mas o que estava fazendo? Ele não estava mais ali. Isso não fazia sentido. Tia! Ana gritou, a voz falhando. E no meio daquela confusão, quando o som e a escuridão finalmente se dissiparam, algo atingiu como um soco no estômago. Maria estava caída no chão, o corpo inerte. Ana correu para ela, mas não havia movimento. Não! Não! As lágrimas escorriam. A dor cortante was unbearable. Luísa estava ao seu lado, a expressão de choque em seu rosto. O que aconteceu? O que você fez, tia? E então, como se tudo não tivesse suficientemente complicado, uma risada fria. Vocês realmente acreditaram que poderiam escapar? Augusto apareceu emergindo das sombras como um fantasma. O olhar dele era de pura crueldade. Achar Maria, seu final era destinado e minha ascensão inevitável. Acha que você é um deus? Carlos gritou, tentando tomar o controle de uma situação que estava fora de qualquer controle. Mas ele já sabia que havia muito em jogo. Por que tudo isso? O que você fez com Maria? A expressão de Carlos parecia uma mistura de raiva e desespero. Ela era uma peça no meu jogo, porém não é mais. Útil. A risada de Augusto ressoou, fazendo a pele de Ana arrepiar. Era um riso que falava de traição, de um planejamento que havia começado antes mesmo de Luísa e Ana perceberem. Tudo foi uma armadilha. Ana percebeu a verdade atravessando sua mente como uma faca. Você estava por trás de tudo isso, desde o início. Não era sobre apenas o informante. Olhou para Luísa. Era sobre controlá-la também, para que ela fosse a isca. Tia, o que você fez? Luísa sussurrou. O coração dela se despedaçando em 1000 pedaços. A revelação a afetou visceralmente. Era mais do que proteger vocês. Era sobre poder, Maria murmurou. A fraqueza na voz dela era devastadora. E agora que o jogo se revelará em sua verdadeira forma, o resultado será muito mais do que você pode imaginar. Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que antes era um campo de batalha por justiça, agora era uma conspiração imensa, onde eles eram marionetes em uma trama muito maior. E no centro disso tudo, a verdade estava no vácuo da sala, esperando para ser revelada. E então, a fumaça começou a se dissipar, revelando a verdadeira face de todos os envolvidos. O olhar de cada um carregava uma mistura de traição e determinação. A realidade que Ana conhecia estava se despedaçando, e em um instante o plano estava em ruínas. O que vem a seguir? Luísa perguntou, a voz tremendo.
Era um grito, uma súplica, mas a resposta estava longe, na escuridão que aproximava, onde novas verdades e mentiras se entrelaçavam em um futuro incerto. O chão parecia tremer sob os pés de Ana e Luísa, e toda a sala estava mergulhada num caos. A revelação de que a tia de Luísa, Maria, havia sido a informante o tempo todo pairava no ar como um feitiço. O rosto dela, apesar de pálido, exibia uma resistência que Ana nunca havia notado antes. Na escuridão e na fumaça, os olhares de todos se cruzaram com um medo palpável. Ana mal conseguia acreditar que a mulher que sempre a protegeu estava tão profundamente envolvida em um jogo traiçoeiro. Tia, o que está acontecendo? A voz de Luísa tremia, cheia de desespero. Você não pode confiar em ninguém agora, respondeu Maria, suas palavras se arrastando como um lamento. Eu tentei te proteger, mas o plano mudou e agora? Mas antes que pudesse terminar, um som perturbador interrompeu o ar pesado. Um forte estrondo ecoou do lado de fora. Todos na sala se viraram, olhares chocados e receosos. A porta destrancou-se com um golpe, lançando sombras dançantes pela sala iluminada de forma intermitente. Eles estão aqui, gritou Mary, a amiga de infância de Ana. Mas não era só isso. Uma lufada de vento arrastou uma figura alta e encapuzada para o interior. O rosto oculto nas sombras, mas a presença era inegável. O tempo de vocês acabou. A voz fria soou como um aviso de mau agouro. Era um homem que nenhum deles havia visto antes, e a tensão no ambiente se intensificou. Quem é você? Carlos, com sua autoridade, se aproximou com cautela, mas o homem permaneceu imóvel, observando como um predador com sua presa. Vocês pisaram em um chão que não deveriam ter pisado. E agora todos pagam. Ele avançou e no mesmo instante algo como um trovão percorreu a sala. Fuja! Ana quase gritou, puxando Luísa para trás, mas antes que pudesse reagir, a figura fez um gesto rápido e uma explosão de luz branca ofuscou o ambiente. O tempo desacelerou. Ana sentiu seu coração disparar e em questão de segundos, tudo ao redor se transformou em um borrão. Mas então uma risada ecoou. Um som que cortava a confusão com uma miele de maldade. Você realmente achou que conseguiria escapar? A voz provocativa pertencia a Hazek, que agora estava de volta, com um sorriso triunfante. As peças do tabuleiro se encaixavam e a verdade se revelava como um desmoronamento. Eu estava apenas esperando pelo momento. Certo, sua querida tia, informante ou não, sempre fez parte do meu plano. Maria apertou os lábios e a dor no rosto dela se transformou em uma expressão misturada de raiva e tristeza. Você usou a nossa confiança. Luísa criticou, a emoção transbordando em suas palavras. Confiança é uma ilusão. Hazek zombou. A dor é o que governa. Agora, é hora de escolher quem vive e quem morre. Seu olhar tirânico percorreu a sala e um ar frio dominou os corações ali. Ana se sentiu paralisar. Não pode ser. Naquele momento, o inesperado aconteceu. Outro estrondo veio de fora. A porta estourou novamente, e uma série de homens encapuzados entrou feito uma onda, seus rostos inexpressivos. Eram os homens de Hazek. Mas o que Ana não esperava era o gesto de um deles. Com um movimento rápido, um dos homens puxou algo do casaco. Uma arma. A tensão atingiu o auge. Quem você prefere que morra? Ela ou ela? Ele apontou cada arma para Luísa e Maria. Escolha rápido. Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. O que era isso? O verdadeiro jogo de poder estava se revelando em full swing. E cada decisão poderia significar vida ou morte. Parem, não façam isso. Ana gritou, mas em seu coração sabia que o tempo estava se esgotando. E a situação mais insana se desdobrou. No calor do momento, Maria, a tia que todos pensavam ser a informante, puxou seu próprio dispositivo de registro. Não! O que você está fazendo? Hazek rosnou. Mas era tarde demais. Ela havia conectado um sinal que faria tudo ser exposto. E nesse instante, os sistemas de segurança da cidade foram ativados em resposta, criando uma onda de caos que se espalharia pela cidade. Luzes e sirenes começaram a tocar por todos os lados. Você não pode fazer isso, rosnou Hazek de desespero. O homem encapuzado hesitou, aflito com a mudança no clima,
E nesse momento de confusão, a verdadeira natureza de cada um começou a se desenrolar. As peças estavam se movendo, batendo de um lado para o outro. Agora o jogo começa de verdade. Ana olhou para Luísa, sabendo que a luta estava longe de ser resolvida. A cidade estava mudando e tudo que conheciam se tornara uma chance de sobrevivência. E a pergunta que pairava era: quem eles realmente eram? O que fizeram para serem levados a esse ponto de não retorno? Mas o mais terrível foi perceber uma coisa: a verdadeira traição poderia vir de quem menos esperavam. E essa revelação disparou uma urgência em seus corações. Afinal, quem sobreviveria a esse pesadelo? O chão parecia tremer sob os pés de Ana e Luísa, e toda a sala estava mergulhada em um caos. A revelação de que a tia de Luísa, Maria, havia sido a informante o tempo todo pairava no ar como um feitiço. O rosto dela, apesar de pálido, exibia uma resistência que Ana nunca havia notado antes. Na escuridão e na fumaça, os olhares de todos se cruzaram com medo palpável. Ana mal conseguia acreditar que a mulher que sempre a protegeu estava tão profundamente envolvida em um jogo traiçoeiro. Tia, o que está acontecendo? Ah! A voz de Luísa tremia, cheia de desespero. Você não pode confiar em ninguém agora, respondeu Maria, suas palavras se arrastando como um lamento. Eu tentei te proteger, mas o plano me dou, e agora? Mas antes que pudesse terminar, um som perturbador interrompeu o ar pesado. Um forte estrondo ecoou do lado de fora. Todos na sala se viraram, olhares chocados e receosos. A porta destrancou-se com um golpe, lançando sombras dançantes pela sala iluminada de forma intermitente. Eles estão aqui, gritou Mary, a amiga de infância de Ana. Mas não é só isso. Uma lufada de vento arrastou uma figura alta encapuzada para o interior. O rosto oculto nas sombras, mas a presença era inegável. O tempo de vocês acabou. A voz fria soou como um aviso de mau agouro. Era um homem que nenhum deles havia visto antes, e a tensão no ambiente se intensificou. Quem é você? Carlos, com sua autoridade, se aproximou com cautela, mas o homem permaneceu imóvel, observando como um predador com sua presa. Vocês pisaram em um chão que não deveriam ter pisado, e agora todos pagam. E avançou, e no mesmo instante algo como um trovão percorreu a sala. Fuja! Ana quase gritou, puxando Luísa para trás. Mas antes que pudesse reagir, a figura fez um gesto rápido, e uma explosão de luz branca ofuscou o ambiente. O tempo desacelerou. Ana sentiu seu coração disparar, e em questão de segundos, tudo ao redor se transformou em um borrão. Mas então, uma risada ecoou, um som que cortava a confusão com uma miel de maldade. Você realmente achou que conseguiria escapar? A voz provocativa pertencia a Hazek, que agora estava de volta. Com um sorriso triunfante, as peças do tabuleiro se encaixavam, e a verdade se revelava como um desmoronamento. Eu estava apenas esperando pelo momento certo. Sua querida tia, informante ou não, sempre fez parte do meu plano. Maria apertou os lábios, e a dor no rosto dela se transformou em uma expressão misturada de raiva e tristeza. Você usou a nossa confiança, Luísa criticou, a emoção transbordando em suas palavras. Confiança é uma ilusão, Hazek zombou. A dor é o que governa. Agora é hora de escolher quem vive e quem morre. Seu olhar tirânico percorreu a sala e um ar frio dominou os corações ali. Ana se sentiu paralisar. Não pode ser. Naquele momento, o inesperado aconteceu. Outra lor do momento. Maria, a tia que todos pensavam ser a informante, puxou seu próprio dispositivo de registro. Não! O que você está fazendo? Hazek rosnou. Mas era tarde demais. Ela havia conectado um sinal que faria tudo ser expulso. E nesse instante, os sistemas de segurança da cidade foram ativados em resposta, criando uma onda de caos que se espalharia pela cidade. Luzes e sirenes começaram a tocar por todos os lados. Você não pode fazer isso! Rosnou Hazek de desespero. O homem encapuzado hesitou, aflito com a mudança no clima. E nesse momento de confusão, a verdadeira natureza de cada um começou a se desenrolar. As peças estavam se movendo, batendo de um lado para o outro. Agora o jogo começa de verdade. Ana olhou para Luísa, sabendo que a luta estava longe de ser resolvida. A cidade estava mudando, e tudo que conheciam se tornara uma chance de sobrevivência.
E a pergunta que pairava era: quem eles realmente eram? O que fizeram para serem levados a esse ponto de não retorno? Mas em meio ao tumulto, as luzes começaram a piscar. E uma nova figura surgiu do outro lado da sala. Com uma calma impressionante, um homem que Ana reconheceu apareceu. Era o pai de Luísa. "O que você está fazendo aqui?" Ela sussurrou, o choque tomando conta de seu corpo. "Você não deveria estar envolvido." Ele olhou nos olhos dela, um misto de culpa e determinação. "Eu não tinha escolha, filha. Estava tudo planejado desde o início." As palavras dele atingiram como uma bomba, reverberando nas paredes da verdade. "Você estava com eles o tempo todo?" A traição do pai de Luísa tinha um gosto amargo e Ana sentiu seu mundo desabar ainda mais. E assim, a noite escureceu com segredos, traições e a luta pela verdade, enquanto as sirenes ecoavam na cidade, como um sinistro prelúdio do que estava por vir. A sala estava em um caos absoluto. O murmúrio incessante das sirenes do lado de fora se misturava com os gritos de desespero. Hazek, com seu olhar frio, encarava a todos com um ar triunfante. Maria, a tia de Luísa, estava no chão, tremendo de dor. A tensão era palpável e o futuro de todos parecia incerto. "Você não vai escapar dessa, Hazek." Carlos, o chefe da polícia, gritou, seu rosto vermelho de raiva e determinação. "A cidade está em alerta. A verdade virá à tona." Ana, com o coração disparado, olhou para Luísa e viu a mesma confusão e medo nos olhos dela. "O que vamos fazer?" A voz de Ana falhou. "Precisamos unir forças." Luísa respondeu, já lutando para se levantar. "Não podemos deixar que a verdade se perca." Com um gesto rápido, Carlos ordenou que Gabriel e Mary posicionassem-se perto da janela, enquanto Ana e Luísa se concentravam em Hazek. "Se vocês têm algo a esconder, agora é a hora de se entregar." Carlos desafiou, fazendo seu caminho para a frente. E então, em meio ao caos, uma pequena abertura surgiu. Maria, com lágrimas escorrendo, sussurrou: "Vocês têm que confiar uns nos outros. É a única chance." Sua voz estava fraca, mas a determinação parecia irradiar dela. Hazek sorriu, mas era um sorriso carregado de desdém. "Vocês acham que têm controle? Essa cidade é minha, e eu não vou deixar que a verdade arruine meu império." Ele ergueu a mão como se quisesse disparar uma ordem, mas não teve tempo. Em um movimento rápido, Carlos se atirou à frente de Maria, protegendo-a do ataque iminente. "Não!" gritou Ana, o coração na boca. A sua coragem sancionou uma fração de segundo que parecia se arrastar. "A verdade é mais forte do que o medo." Com as palavras de Luísa, a sala pareceu eliminar-se. Era como se a tênue esperança fosse uma arma poderosa, capaz de desafiar qualquer opressão. E então, o impensável aconteceu. Um grupo de policiais entrou em cena, armas em punho, mas com um olhar não de ataque, mas de determinação. Eles estavam ali para fazer justiça, e nesse momento a chave para a liberdade parecia estar ao alcance. "Estamos aqui para prender Hazek." Um dos oficiais gritou, e o olhar de desespero nos olhos de Hazek transformou-se em raiva pura. Ele estava cercado, sem como escapar. "Não importa o que você pense, a verdade virá à tona." Os gritos de combate se misturaram e, em meio à confusão, o aparelho de Maria tremulou, piscando em alerta. A transmissão que ela havia feito para expor a corrupção estava prestes a ser veiculada, e como um feixe de esperança, as revelações se espalharam em tempo real para a cidade que clamava por justiça. "Fiquem firmes, não deixem que ele fuja." Carlos gritou, e a adrenalina pulsava como o batimento de um tambor. Uma multidão estava se reunindo do lado de fora, e o peso do mundo parecia se equilibrar sobre os ombros de Ana e Luísa. Os gritos e os sons da cidade tornaram-se um eco na mente de Ana. A luta estava longe de acabar, mas a resistência estava crescendo. Um ao lado do outro, Ana, Luísa, Maria, Gabriel e Mary enfrentaram o futuro juntos. Nenhuma batalha é fácil, mas a verdade, embora embaçada, começava a brilhar como um farol na escuridão. E quando tudo parecer perdido, a luz da justiça sempre triunfará. E nisso Ana percebeu que cada escolha contava, que cada pequeno ato de coragem poderia fazer a diferença. A cidade ainda clamava por respostas, mas elas estavam mais perto do que nunca. No final, Ana sorriu fraco, sabendo que apesar do que estava por vir,
Eles não enfrentariam a tempestade sozinhos. O poder da amizade e da verdade nunca deveria ser subestimado. E com o coração repleto de confiança e esperança, ela sussurrou: estamos juntos até o fim. Agora, precisamos de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa luta pela verdade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa fazer isso agora. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.